Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos fazer aqui a prova do Instituto de Avaliação Educativa da República de Portugal, né? Ok? Esse é o exame final nacional de matemática A. É o 12º ano de escolaridade. Então vou fazer os exercícios de 1 a 4. Qual é o limite da sucessão de termo geral? 1 mais 1 sobre n elevado a 2n. Deixa eu voltar aqui para o meu apontador laser, né? Aí. Bom, então vamos observar o seguinte. Eu quero o limite, então eu vou escrever o limite, né? O limite, então desse termo aqui, elevado a 2n. Bom, aqui eu vou colocar esse pedaço aqui, essa base elevada a n e elevada ao quadrado. Então vamos ficar dessa forma. Mas limite de alguma coisa ao quadrado é o quadrado do limite. Portanto, eu posso escrever assim. Ora, mas essa expressão limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n é o número e, quando n tende ao infinito. Então vai ficar e ao quadrado. Na figura 1 representa uma linha poligonal que começou aqui no A, AB. Então, traçou AB, aí somou 2 centímetros ao traçado anterior. Então, aqui mais 2, aqui o anterior mais 2, aqui o anterior mais 2 e assim por diante. Então, ele foi até o 100º segmento de reta. E o comprimento total dessa linha foi de 104 metros quadrados. Desculpe, 104 metros. Determine o comprimento do segmento da reta AB. Bom, então aqui nós temos uma PA, né? Eu quero o A 100. Então, vamos escrever aqui, a razão é 2 centímetros. Fazendo essa continha e vamos obter que o A 100, então, vale A1 mais 198. A soma é 104 metros. Como aqui é centímetros, né? Então, somei aqui em centímetros. Então, ficou 10.400 centímetros a soma. Então, é o A1 mais o AN vezes 100 sobre 2. Fazendo essa continha, vamos obter isso. Fazendo essa continha, vamos obter isso. E essa continha, vamos obter, então, 5 centímetros. Então, determine o comprimento do segmento de reta B. Então, começou com 5 centímetros. Aí aumentou para 7, 9, 11. E a soma total deu 10.400 centímetros. 3. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Seja f uma função diferenciável do domínio R, cuja derivada f' é dada por essa expressão. Estude a função f quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Bom, então primeiro eu vou achar a segunda derivada. Como já foi dada a primeira, né? Então a segunda derivada vai ser a derivada aqui de x vezes isso aqui. Então vai ser a derivada de x é 1, repetindo o outro, mais repetindo o x e derivando esse cara. A derivada desse cara é exatamente essa derivada, né? Que é a função exponencial, derivada do expoente é menos 2x. Então ficamos assim. Bom, colocando em evidência aqui o e elevado a 1 menos x ao quadrado, igualando a zero, vamos ter exatamente isso. Muito bem, então agora vamos ter que achar os pontos aqui que são importantes para a análise da concavidade, né? Então veja, e elevado a 1 menos x ao quadrado nunca vai dar zero. Então apenas esse cara aqui pode ser zero. Então fazendo isso aí igual a zero, eu vou obter x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Né? Então esse é o único que zera esta função aqui. Muito bem. Então agora vamos fazer o diagrama aqui para poder entender o jogo de sinal aqui. Então veja, esta é a função da segunda derivada. Muito bem. Então, como esses dois são os pontos críticos aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, eu vou analisar o que acontece antes de menos raiz de 2. Né? Então, se eu substituir um valor menor que raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2, por exemplo, menos 1, um exemplo, um valor perto, né? Porque esse aqui deve dar em torno de 0,7, né? Então poderia ser o 0,8.
Mas vamos pegar o menos 1. Então, se eu pegar o menos 1, aqui vai ficar positivo. E aqui sempre é positivo para qualquer valor. Então, antes de menos raiz de 2 sobre 2, eu tenho valor positivo. Aqui eu posso pegar o zero, por exemplo. Então, ao substituir zero aqui, vai dar negativo. E esse aqui nunca vai dar zero. Muito bem. E depois de raiz de 2 sobre 2, vai dar o mesmo valor de menos raiz de 2, porque aqui está ao quadrado, aqui também está ao quadrado, né? Então, vai ficar positivo. Bom, então aqui os intervalos em que o gráfico de f tem concavidade voltada para baixo. Bom, voltada para baixo, então é quando eu tenho o negativo aqui da segunda derivada. Ok? Então, entre menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz sobre 2, eu tenho concavidade voltada para baixo. E antes e depois eu tenho concavidade voltada para cima. Então, antes de menos raiz de 2 sobre 2 até menos infinito. E aqui também. Então, voltada para cima. Então, esse é um gráfico tipo a curva de Gauss, né? Mais ou menos, parecido com a curva de Gauss. Considere a função g de domínio R definida por essa expressão. Averigue se a função g é contínua em x igual a 1. Bom, x igual a 1 está escrito aqui, né? Aqui está dizendo que x vale 1. Então, para ver se é contínuo, então o limite antes de 1 tem que ser o mesmo do limite depois de 1 e tem que ser igual a g de 1, que é exatamente esse cara aqui. Então, eu vou substituir, né? Vou calcular o limite para x tendendo a 1 ou 1 positivo, tanto faz. Então, fazendo essa continha aqui, vamos obter o valor 4. Agora, vamos calcular o limite antes do 1. X menor que 1. Então, vamos obter isso aqui, né? E aqui vamos colocar o 4 em evidência, então vamos ficar assim. O 4, como é um valor constante, pode vir para fora do limite, né? Então fica assim. Bom, agora aqui eu vou trocar a variável. Vou fazer, como aparece x menos 1 aqui e aqui, eu vou fazer x menos 1 igual a uma outra variável. Então, por exemplo, igual a y. Ora, mas se o x tende a 1, então o y vai tender a 0. Muito bem. Então, fazendo a substituição, vamos ter exatamente isso aqui. 4 vezes limite de y tendendo a 0, y sobre e elevado a y menos 1. Certo. Então, o que eu posso fazer agora? Vou inverter essa fração aqui. Então, ao inverter, eu tenho exatamente isso. Então, aqui também posso aplicar, né? O limite de x elevado a menos 1 é a mesma coisa que eu pegar o limite disso aqui e elevar a menos 1. Né? E isso aí a gente sabe que é 1. Então, o limite disso aqui é 1, o limite fundamental. Né? Quando y tende a 0, e elevado a y menos 1 sobre y vai dar 0. Desculpa, vai dar 1. 1, o inverso de 1 é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. Então, bateu aqui o limite antes, depois e no valor, né? Porque aqui é x maior ou igual a 1. Muito bem, então ela é contínua em x igual a 1. 4.2. A mesma função, resolva no intervalo de 1 até mais infinito. Essa é a equação aqui. Bom, vamos aplicar a definição. Então, a definição vai dizer que g de x é 3 elevado a isso aqui. Separando, então, isso aqui, eu vou obter g de x é 3 elevado a x vezes 3 elevado a log de 2 na base 3. Ora, mas acontece que 3 elevado a log de 2 na base 3 é o próprio 2. Então, ficamos com 2 vezes 3 elevado a x. Muito bem. Mas g de x vale para x igual a 1, né? Porque aqui vai de 1 ao infinito. Então, g de x para x igual a 1 vai valer 7 elevado a 3x menos 1 menos 3, que é o valor da função quando x vale 1. Né? Então, desta forma, eu vou ter isso aqui. Bom, separando 3 elevado a x menos 1,
ficamos assim. Separando agora ficamos 7. Observe que aqui eu tenho 7 terços. Passei esse cara para o primeiro membro e menos 3 para o segundo. Colocando em evidência, 7 terços menos 2 dá 1 terço. Passando 3 para cá, multiplicando, vamos ficar com 3 elevado a x igual a 9. Logo, x vale 2. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.